Tudo bom, gente? Professor Ronaldo Faria. Vamos navegar hoje. A aula hoje será sobre expansionismo comercial e marítimo europeu. Desenhei um mapa mundi, né, para tentar facilitar o entendimento da coisa, tá certo? E vamos lá, vamos para a água. A questão do expansionismo comercial e marítimo, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que leva aquele momento europeu a enfrentar o que eles chamavam de grande mar oceano. Considerando o conhecimento da época, o mar era um lugar que não era muito seguro, né? As pessoas temiam muito o mar. A cultura da época colocava o mar povoado por monstros marinhos, né? Tinha aquela visão da terra plana, de um mundo finito, num abismo que você poderia cair caso ultrapassasse esses limites estabelecidos, né, pela cultura estabelecida pela Igreja Católica, vamos colocar assim, certo? Então, se tem essa necessidade de sair de uma navegação mediterrânea e partir para uma navegação atlântica, índica ou do próprio Oceano Pacífico, os motivos devem ser muito fortes, né? E vamos tentar analisá-los a partir de agora. Devemos lembrar que esse expansionismo basicamente começa no século XV, né? E no século XV a Europa está lidando com um processo de crise essa que começou basicamente no século XIV, a chamada Grande Crise do século XIV, o momento onde várias doenças infecto-contagiosas vão estar assolando a Europa, né? A mais conhecida delas é a peste negra, né? Lembrando também que no século XV, 1453, os turcos otomanos vão tomar a cidade de Constantinopla, né, basicamente nessa região aqui, e ao tomar essa região, né, um problema comercial muito grave começa a se manifestar dentro da Europa Ocidental. Lembrando que desde o momento que ocorrem as cruzadas, né, essa ligação comercial entre a Europa Ocidental e o dito Oriente, certo? Se dá basicamente através dessa região, dessa cidade de Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia. Então, essas rotas comerciais, essas áreas comerciais europeias, elas se conectavam com a Península Arábica, o Oriente Médio, o subcontinente indiano, o próprio Império Chinês, né, através dessa área comercial de Constantinopla. Certo? Em 1453, quando os turcos otomanos tomam essa área, eles vão limitar esse comércio entre as duas partes, Europa Ocidental e Oriente. Somente duas cidades, né, as cidades de Gênova e Veneza, na Itália, terão condições, né, permissão para manter esse comércio unindo as duas partes. E, obviamente, que se tem um monopólio das cidades comerciais, das cidades italianas nessas rotas comerciais mediterrâneas que unem a Europa Ocidental ao Oriente, o custo desses produtos para as outras áreas europeias cresce consideravelmente. Além das doenças infecto-contagiosas, além do monopólio estabelecido pelas cidades italianas após a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, né? Existiam também guerras entre senhores, né? Lembrando que nesse momento estamos falando da formação dos estados modernos. Então, dentre a nobreza feudal, disputas, né, militares, né, buscando essa centralização, tornavam essas áreas aqui mais instáveis, mais perigosas, né? Além dessas guerras entre senhores, também se falava de diversas rebeliões camponesas, né? Essa rota, essa área mediterrânea, ela começa a apresentar uma série de dificuldades, certo? De empecilhos que vão levar os europeus a estabelecer uma conexão com esses importantes produtos comerciais que chegavam do Oriente através de um novo caminho. Se a rota mediterrânea apresenta problemas, provavelmente eles vão buscar, lembrando que não tem avião, certo? Eles vão buscar uma outra rota marítima que permita a chegada a esse Oriente que oferece os importantes produtos para a manutenção desse comércio, né, que até então, a partir do século XI, convivia com um processo de expansão. E pelo que acabamos de falar, a partir dos séculos XIV e XV, esse comércio
entra em retração, porque além dos fatores que eu falei, está acontecendo também uma falta de metais para a cunhagem, para a fabricação de moedas. Então, chegar em outras áreas do planeta pode resolver esse comércio, ou permitindo o acesso a produtos importantes para a atividade comercial, ou permitindo acesso a fontes de fornecimento de metais preciosos e mesmo a novas terras para aumentar essa capacidade de produção agrícola. Dentro desse contexto, se entende o expansionismo comercial e marítimo. Se essa rota mediterrânea está mais difícil, mais perigosa, principalmente os portugueses, eles vão começar um processo chamado périplo africano. Esse périplo, consiste numa série, em sucessivas viagens, ao longo basicamente de todo o século XV, onde eles vão gradativamente contornar o litoral africano e vão acabar chegando no Oriente, tão desejado. E aí eu coloco uma seguinte questão: se eu estou falando de uma navegação bem mais complexa, bem mais perigosa, devemos lembrar de fatores que favorecem essa aventura, esse enfrentamento do perigo, dessa longa distância, E devemos lembrar também que uma viagem dessa poderia durar meses ou anos, então se envolve um custo considerável. Se envolve custo considerável, tem que ter investimento. E até pela natureza dessa longa viagem, lembrando, eles precisam acessar novas áreas comerciais. Portanto, tem que ter grana rolando, tem que ter investimento, certo? E aí a gente entende que um dos fatores primordiais, para essas grandes navegações, oceânicas, é o desenvolvimento do comércio, que vai servir de base para o financiamento, certo? Dessas longas navegações, dessas grandes viagens, Se eu tenho também uma navegação oceânica, atlântica, em seu início, eu também preciso falar de desenvolvimento técnico-científico. Aí devemos lembrar do processo renascentista, Vamos falar que o Renascimento vai favorecer com a elaboração de novos mapas, de conhecimento geográfico, como de correntes marítimas. Também devemos lembrar do uso de bússolas, de astrolábio, o desenvolvimento das caravelas. Portanto, num determinado momento, o desenvolvimento técnico-científico permite essa navegação em larga escala, em longas distâncias, Uma outra coisa que será muito importante para essas grandes viagens é a existência do Estado moderno. Uma estrutura feudal, principalmente porque ela é basicamente autossuficiente, ela não teria necessidade de bancar uma atividade comercial, uma viagem de longo curso. Não está dentro muito do contexto feudal. Se você fala que o Estado moderno ele se organizou para facilitar o desenvolvimento comercial, é claro que essa estrutura econômica, administrativa, política, ela favorece a organização dessas grandes viagens, certo? Um Estado centralizado, ele vai ter a capacidade de planejar, de executar ou de, no mínimo, dar condições para que essas grandes viagens aconteçam, no caso, certo? E aí, devemos lembrar que Portugal vai tomar a dianteira nesse processo, Na Península Ibérica, eu vou encontrar diversas condições que explicam o pioneirismo português nessa navegação oceânica, nesse momento expansionista e comercial, certo? Ronaldo, quais são os fatores dessa dianteira? Primeiramente, pela própria localização geográfica, certo? Está de cara para o gol, vamos brincar assim. É uma nação atlântica. Portugal já tinha uma longa tradição em navegações atlânticas, ou na pesca do bacalhau, mas também pela sua ligação, funcionando como um polo de ligação entre as áreas do Mediterrâneo, do próprio Oriente, do norte da África e do norte da Europa. Portanto, Portugal, geograficamente, ele tem condições favoráveis para essa grande navegação, Um outro fator também português, é a existência, até por culpa dessa localização geográfica, de uma classe comerciante ativa,
né? Não só por sua localização geográfica, mas lembrando também que durante séculos a Península Ibérica esteve dominada pelos povos árabes. Portanto, um grande problema enfrentado pela maior parte da Europa Ocidental, que foi o isolamento comercial estabelecido por esses árabes, no caso de Portugal não aconteceu. Estando dominado pelos árabes, né, pelos muçulmanos, os portugueses, assim como os espanhóis, eles sempre tiveram conexão comercial com esse mundo muçulmano, certo? E uma outra questão que a gente pode colocar, e essa é muito importante, né, é a existência de um Estado centralizado. Ou seja, Portugal teve uma centralização precoce. Eu acabei de falar para vocês que um Estado centralizado, ele cria condições favoráveis para a organização, para o planejamento, para a execução dessas longas navegações. E no caso de Portugal, entre 1383 a 1385, ocorreu a chamada Revolução de Avis, certo? A nobreza portuguesa consegue afirmar a sua soberania diante da nobreza espanhola, certo? E também cria condições para a aproximação entre essa classe comerciante ativa e o Estado português. Portanto, aí você junta dois fatores. Se eles venceram numa batalha, numa guerra, certo? A nobreza espanhola, significa que a Espanha, estando aqui no restante da península, né, Portugal não teria muito uma saída terrestre para manter conexão comercial com o restante da Europa, né? Se ele está todo cercado pela nobreza agora inimiga, né, o caminho natural, não só pela condição geográfica, mas também agora pela questão política, é o Oceano Atlântico, certo? Então, nessa Revolução de Avis, além da questão da soberania, acontece essa questão política e econômica, certo? Porque eu falei para vocês que rola uma aproximação entre essa nobreza centralizadora, que se afirmou no poder, que afirmou a soberania diante dos espanhóis, e uma classe comerciante ativa que terá interesse nesse expansionismo atlântico. Aí entra aquela coisa, né? A fome com a vontade de comer. O Estado organiza, planeja e executa, essa classe burguesa financia essa longa navegação. Portanto, temos condições, né, para explicar essa dianteira, essa primazia, esse pioneirismo lusitano ou português nas grandes navegações. Conhecendo esses fatores que permitiram esse pioneirismo português, aí voltamos a falar do chamado périplo africano, dessa nova rota, chamada Rota Oriental, onde ele, Portugal, em sucessivas viagens, vai contornar esse litoral africano até chegar em 1498 em Calicut, no subcontinente indiano. Essa aventura começa basicamente com a tomada de Ceuta, um entreposto, um centro comercial importante árabe, em 1415, certo? Por volta de 1430, eles estão chegando na região onde hoje é o arquipélago dos Açores, tá? Por volta de 1434, Gil Eanes vai dobrar o Cabo Bojador, esse que a igreja dizia, né, naquela visão não muito científica, se você dobrar o sul do Cabo Bojador, né, o mar ferve, certo? A água vira vinho, o vinho vira água, quem é branco fica negro, quem é negro fica branco. Eu costumo dar uma sacaneada, uma brincada, dizendo que o único ser que eu tenho certeza que atravessou o Cabo Bojador foi o Michael Jackson, certo? Por volta de 1458, eles estão descobrindo o arquipélago de Cabo Verde, né? Fernando Poo, por volta de 1472, ele vai estar aqui nessa região da Guiné, certo? Diogo Cão vai bater aqui na foz do Rio Congo por volta de 1484. Então vocês vão vendo que são viagens sucessivas, onde de forma gradativa ele vai, né, contornando esse continente africano, certo? Bartolomeu Dias vai passar aqui por volta de 1488, dobrando o Cabo das Tormentas, até que na famosa viagem do Vasco da Gama, certo? Em 1498, eles vão estar aqui, né, na região onde hoje fica Moçambique, e no mesmo ano eles vão chegar, como eu falei, em Calicut.
E aí você configura, certo? Esse contorno, esse périplo africano, basicamente um século de navegação, onde Portugal estará na dianteira desse processo. Então, na próxima aula, nós concluiremos esse assunto falando da participação espanhola na chamada Rota Ocidental e falaremos também das consequências desse processo expansionista. Tá bom, galera? Continuo contando com a atenção de vocês. Se cuidem. Valeu. Tchau, tchau.